As animações do Alan Becker. Esse vídeo é a parte 2 de um vídeo que eu acabei de soltar aqui no canal. Se você ainda não viu ele, eu recomendo fortemente que você veja para você saber de quais animações eu estou falando aqui e os exemplos que eu vou usar. Ou se você conhece bem o trabalho do Alan Becker, você também pode ver que você vai entender. Eu acabei de soltar um vídeo resumindo algumas animações do Alan Becker e falei da maneira que ele criou os personagens e como eles interagiam uns com os outros e o que cada um fazia. E nesse vídeo eu vou concluir essa ideia que eu comecei no vídeo passado. Lembro que no vídeo anterior eu falei para você prestar atenção no primeiro stickman que ele fez, o jeito que ele desenhou e também naqueles outros coloridos da animação onde ele cria o retorno do escolhido? Pois é, no vídeo passado eu separei esses stickmans em dois grupos, com os coloridos chamados de simplesmente stickman e os outros chamados de o cara da cabeça vazia. Indo direto ao ponto, na minha visão, os caras da cabeça vazia eles representam um certo grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, né? Depende de quem olha. Mas no geral, nessa linha de pensamento que eu estou trazendo, eles representam todo mundo que de alguma maneira é diferente do resto das outras pessoas. Quando o cara da cabeça vazia está ali no meio dos outros stickmans, você pode ver de longe que ele é diferente. E não só na aparência, mas também até nas atitudes. O cara de cabeça vazia era sempre o que buscava uma solução, se virava sozinho, tentava entender as coisas, enquanto os outros ficavam brincando. E até naquela animação que o Alan Becker apaga todos os outros, o cara de cabeça vazia ele não consegue apagar. Então a gente deixa claro aqui que de alguma maneira ele é diferente dos outros. E tendo isso como base, vamos voltar na primeira animação e ver como foi o nascimento do primeiro cara de cabeça vazia. Ele simplesmente foi criado e colocado dentro de uma caixa, pronto para ser esmagado por uma pedra. Inclusive o nome dele era Vítima, então é bem simbólico isso, né? De certa maneira, é mais ou menos o que acontece quando a gente nasce, né? A gente nem escolhe o nosso nome, é jogado dentro de um lugar que, no caso, é a vida. E, sem mais nem menos, as coisas começam a tentar nos esmagar. Nessa primeira animação, o cara de cabeça vazia ele não se deixa simplesmente ser esmagado. Ele luta a todo custo para sair da caixa e, mesmo depois que ele consegue sair, ele continua lutando. O Alan joga várias coisas para cima dele e ele rebate todas elas, usando até mesmo dos mesmos artifícios do Alan. E essa batalha escala a tal ponto que quando ele, de certa forma, se junta com outros que são iguais a ele, a única chance que o Alan vê de vencer é apagar tudo. Daí a gente parte para a segunda animação e o segundo stickman que o Alan criou, que também era um cara de cabeça vazia. Só que dessa vez ele não era uma vítima, ele era o escolhido. Então ele já nasceu lutando. E ele era muito forte, tão forte que ele simplesmente quebrou o lugar de onde ele surgiu. E lutou contra tudo e contra todos, até que foi aprisionado e, de certa maneira, aquilo que ele tinha de especial foi usado para o interesse de alguém, que no caso era o Alan. Na terceira animação ele consegue escapar do cativeiro e começa novamente a lutar contra tudo que tem ao redor dele, até que o Alan decide criar outro cara de cabeça vazia para tentar combater esse primeiro. Esse segundo cara acaba sendo derrotado e no fim os dois se unem contra o Alan. E aquilo que o Alan não deixou acontecer na primeira animação, onde quando um se juntou com vários iguais a ele, ele deletou todo mundo, nessa animação acaba acontecendo e o Alan perde. A próxima animação, que é quando o cara de cabeça vazia, no caso o retorno do escolhido, encontra seus outros amigos stickman, na minha visão só serve para exaltar o quão diferente ele era. Ele não podia ser apagado como os outros foram, ele criava coisas sozinho, ele podia inclusive se comunicar, que era uma coisa que os outros não faziam. E ele inclusive ajudou o Alan a fazer animações, então ele era muito criativo e muito talentoso. E na próxima animação, que é a animação versus Minecraft, não dá pra negar que ele é a estrela dessa animação. Tudo ali gira ao redor dele. A animação começa com ele encontrando o cubo criativo, ele fazendo a primeira construção, e quando tiram o cubo criativo da mão dele, ele não simplesmente corre atrás para brigar com o outro stickman, ele busca uma maneira diferente de jogar o jogo e ele aprende.
Enquanto todo mundo tá fazendo uma construção megalomaníaca, ele tá aprendendo as coisas básicas, então no fim é ele que sabe jogar de verdade. E sem ele, ninguém conseguiria ter ido atrás do Stickman vermelho, porque ninguém sabia como construir nada. Também foi ele que tentou conversar, também foi ele que animou o time quando tava todo mundo só o Caco, também foi ele que conseguiu jogar o cubo criativo na lixeira, e também foi ele o primeiro que abraçou o amigo quando ele se arrependeu. Como eu falei, pra mim o cara de cabeça vazia representa um grupo ou vários grupos de pessoas. E nessa linha de raciocínio eu vou levar pro meu lado, que é o lado de quem sofre com depressão. Eu tenho depressão grave diagnosticada já faz alguns anos e eu luto todo dia contra ela, assim como o cara de cabeça vazia lutou para não ser esmagado pela pedra. E é interessante esse paralelo porque todos os caras de cabeça vazia são incríveis lutadores, né? Todos eles são incrivelmente fortes e têm capacidades que a gente nem imagina que eles têm quando a gente olha para eles. De longe dá pra ver que eles são diferentes, mas a gente não tem ideia do que eles são capazes de fazer. Eu tô falando pro meu lado da depressão, mas isso vale para várias outras coisas. Se de alguma maneira você é diferente dos outros, eu tenho certeza que você luta todo dia para escapar de uma caixa e não ser esmagado por uma pedra. E que enquanto tá todo mundo brincando, você tá pensando em 1000 formas de resolver algum problema. Que quando todo mundo some, você que fica aí, assim como o cara de cabeça vazia não pôde ser apagado, você também não pode. E eu tenho certeza que muita gente olha para o que você faz como bobagem. Por exemplo, quando o cara de cabeça vazia estava aprendendo a jogar no modo sobrevivência enquanto todo mundo estava criando coisas loucas, né, do lado de fora da casa. Talvez para eles o legal era brincar ali no modo criativo e o cara de cabeça vazia estava perdendo tempo ou fazendo alguma coisa que não valia a pena. Mas no fim, sem esse cara e sem o trabalho dele, eles não conseguiriam ter feito o que eles precisavam fazer, que era resgatar um amigo. Eu tenho certeza que assim como eu me vejo, de vez em quando você também se vê como um cara de cabeça vazia, tendo que lutar contra tudo e contra todos simplesmente para poder existir. Mas o que eu quero falar para você nesse vídeo aqui é que você não tem ideia do quanto você é forte e da diferença que você faz. Se não fosse você, muita gente deixaria de sorrir, deixaria de tentar, deixaria de viver. Você não tem ideia da diferença que você faz na vida das pessoas. E se parece que você está sempre lutando e que o fardo que você carrega é enorme, isso é porque você é forte. Se você não fosse, você ia simplesmente ter deixado a pedra te esmagar. Mas você não deixou. Você tem um jeito único de ser, um jeito único de pensar. Nada no mundo é igual a você. Se você é diferente, você não pode esquecer que é justamente o diferente que faz a diferença. Até hoje na história da humanidade, as maiores pessoas, as maiores mentes, as que vão mais longe, todas elas têm algo de diferente. E até muitos poderiam ser considerados caras da cabeça vazia. Então se você se vê assim, ou se alguém te vê assim, não se sinta envergonhado. Se assim como eu você sofre com depressão ou com qualquer outra coisa que te diminua, faça você se sentir menos do que você é, faça você duvidar das suas capacidades, não pense que isso é um sinal de fraqueza. Se mesmo com todo esse sofrimento você continua aqui, caramba, você é a pessoa mais forte do mundo e pode fazer muito mais do que você imagina. E se um dia você estiver se sentindo mal, sozinho, com medo, lembra nas primeiras animações como os Stickman venceram o Alan? Se unindo. A gente é mais forte junto. E você não tem que lutar sozinho.